pessoal! A primeira edição de 2018 do Cidadania e Serviço Público está começando. Que bom ter você comigo aqui mais uma vez. E hoje você vai conferir. Tribunal de Justiça aqui de São Paulo lança aplicativo para consulta de processos. TSE obriga Facebook a identificar propaganda política paga. A fiscalização para as eleições esse ano já começou. E para a entrevista de hoje vamos reprisar a conversa com o Procurador de Justiça José Carlos Cossenzo. Isso e muito mais você assiste aqui no programa da FESPESP. Eu sou Mariana Oliveira e este é o Cidadania e Serviço Público. Servidor público, cidadão, aqui estamos para mais um programa Cidadania e Serviço Público. E a nossa conversa de hoje é com o Dr. José Carlos Cossenzo, que é Procurador de Justiça e presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor Cossenzo? Muito bom dia, eu agradeço demais a gentileza. Queria usar duas palavras. Primeiro, a alegria do reencontro, que eu tenho como um dos maiores líderes classistas deste país. Sei da sua história, sei daquilo que lhe deve o servidor público, e eu, integrando esse quadro grande servidor, também sou um devedor. Segundo, a oportunidade maiúscula que vocês nos fornecem para que a gente possa trocar ideia um pouquinho a respeito do Ministério Público e, mais importante que trocar ideia, dar uma satisfação do trabalho do Ministério Público, que é uma obrigação de todos os servidores e de todo o serviço público, que é a transparência. Conheci o doutor Cossenzo lá em Araraquara, era promotor de justiça lá de Araraquara. Era criminal, era civil, não, você fazia tudo lá. Lá em Araraquara eu era promotor civil, criminal e tinha uma parte do júri também. Ou seja, ali era clínica geral. É um pouco do que é o serviço público, né? A gente faz de tudo que aparecer pela frente, até às vezes pela falta de mais servidores. Olha, eu posso dizer a você, aos telespectadores, que era muito mais instigante, muito mais recompensador para a sociedade você atender cada pessoa em cada segmento. Porque hoje o princípio da especialização, o princípio da especialidade no serviço público, ele dá uma qualificação maior para o trabalho, dá uma destinação maior para o cidadão, só que acarreta também uma frustração porque você trabalha só com uma matéria. Quem trabalha com meio ambiente é só meio ambiente, consumidor, criminal, e naquele tempo era uma delícia porque você tinha tudo aquilo que você pudesse ver, ou seja, é como se fosse um médico clínico geral, e essa era a nossa atuação na época. Vamos começar, doutor Cossenzo, explicando para o telespectador o que é a Procuradoria de Justiça. O que é ser promotor de justiça, procurador de justiça? Bom, eu tenho que fazer uma grande digressão, Gózi, senhores telespectadores. Nós temos um Ministério Público de antes de 88 e um Ministério Público depois de 88. Para que eu possa explicar o que é o Ministério Público de antes e o Ministério Público atual, eu tenho que fazer uma breve passagem pela Constituinte. Estamos ouvindo. A Constituinte foi certamente um dos momentos mais marcantes da história desse país e você participou efetivamente disso. Nós tínhamos os grandes lobbies, você tinha índios, mineiros, você tinha os grandes latifundiários, você tinha os empresários. E naquele momento, a magistratura queria manter o seu status, a polícia queria manter o seu status. E, sem qualquer sombra de dúvida, não quero apenas e tão somente fazer aqui, transcender aquilo que ganhamos, mas o Ministério Público foi a instituição que mais recebeu poderes na República. E eu posso dizer qual foi o objetivo. Porque enquanto a magistratura buscava manter a sua tradição, ou seja, o juiz trabalha com as leis postas pelo país, os delegados de polícia têm a sua atuação, que seria preventiva e também repressiva, e o Ministério Público buscou um entendimento diferenciado. Graças aos homens que pensavam naquela época, nós tínhamos uma linha de como seria essa Constituição, que foi a mais democrática, a mais humanista da história. E se estabeleceu os direitos sociais, os direitos individuais, os direitos coletivos, e precisava alguém para desenvolver essas ferramentas. Como a Constituição estática em si, poderia ter alguém que examinasse, que colocasse em prática aquilo ali.
Então o Ministério Público se colocou na condição de executor daquelas graves missões postas pela Constituição e que nós pudéssemos levar ao povo aquilo ali. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição estabelece os direitos sociais, que seria habitação digna, emprego, acesso à saúde, à educação, à segurança, que na verdade isso é uma ficção hoje. E nós estamos buscando devagarinho trazer tudo isso. Então, feito essa digressão, o Ministério Público, depois de 88, se transformou num Ministério Público agente transformador da realidade social. Então foi o Ministério Público que, trabalhando dentro da sua imaginação, nós construímos várias e várias ferramentas. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor foi gestado dentro do Ministério Público, com base em estudos e trabalhos feitos do direito americano. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que na época nós tínhamos o Código de Menores, que era muito reduzido e você não tinha nenhuma condição de fazer uma inserção social, aplicar uma eventual reprimenda, e ali todos os outros segmentos foram feitos ali. Eu tento lembrar ao telespectador o seguinte, Góes, quando a gente era garoto, infelizmente, nós não tínhamos essa cultura de respeito ao meio ambiente. O rio era o depósito natural de pneus, sofás velhos, capô de Fusca, pneu de Fusca, essa coisa toda. Então hoje, devagarinho, nós estamos colocando essa conscientização, apesar da dificuldade enorme. Então o Ministério Público tem duas vertentes, da mesma forma que o direito. Nós temos aqueles que atuam na área civil, e na área civil engloba todos esses segmentos, como o direito civil, o processo civil e as defesas do cidadão, como o meio ambiente, cidadania, consumidor, a pessoa portadora de deficiência, o idoso. Tudo isso está nesse contexto. E na área criminal, o Ministério Público atua como exclusivo pela Constituição, titular da ação penal pública incondicionada, ou seja, se uma pessoa pratica um determinado fato que está descrito na lei como crime, o Ministério Público propõe ação penal perante o Judiciário e só o Ministério Público pode fazer isso. E a partir daí o Ministério Público busca a persecução penal, que nada mais é que aplicar uma pena àquela pessoa. Então, na área criminal nós temos uma multiplicidade, mas todos os crimes aí nós dividimos entre o crime comum, os juizados, juizado torcedor, júri, que é hoje extremamente importante, e o que é um procurador de justiça. O procurador de justiça é aquele que atua em segunda instância, junto aos tribunais de justiça, como os desembargadores. Então o Ministério Público, ele manifesta sobre a regularidade do processo, manifesta sobre o mérito e tem uma dupla função. Primeiro, ele continua o trabalho do promotor de primeira instância, aquele promotor lá do interior ou das varas iniciais. E também é fiscal da lei. Ele atua fiscalizando o cumprimento da lei. Depois da Constituição de 88, teve um debate, pelo menos, entre qual era o trabalho do delegado, da polícia civil e do procurador? Teve. Qual a diferença? Qual a importância de um e de outro, já que os dois são importantes? Olha, dentro de um sistema democrático que foi construído de uma forma a atender o cidadão, porque o juiz, o promotor, o delegado, o defensor público, todos são servidores da justiça, são servidores gênero, e todos nós trabalhamos para um único cidadão, que é aquele que é o consumidor, é aquele que paga os nossos impostos, aquele que precisa daquela atividade. Então, é uma convivência respeitosa, mas ela sempre é conflituosa entre o Ministério Público e a polícia em termos de legislação. O delegado de polícia, sempre eles entenderam que eles precisavam ter a exclusividade do inquérito policial. Ou seja, o delegado entendia, hoje já melhorou bastante essa convivência, ela está muito mais harmônica, que o inquérito civil só podia ser o delegado a fazer. Ou seja, se o delegado não fizesse inquérito, ninguém poderia fazer nada. E o Ministério Público entende que ele poderia também fazer as investigações. O Ministério Público não quer tomar
o direito do delegado de polícia exercer o inquérito policial e principalmente a presidência do inquérito, que é direito dele, está na Constituição, está na lei federal, isso não há nenhum problema. O que a gente tenta, busca e estamos conseguindo é entender o seguinte: quanto mais agentes públicos trabalhando no processo, quanto mais agentes públicos unidos buscando a defesa da sociedade, é muito melhor. Por exemplo, o Ministério Público, até um tempo anterior, achava que todo inquérito civil deveria ser, e ação civil pública deveria ser ajuizada pelo Ministério Público. Depois nós fomos ver que isso, nós estávamos num caminho totalmente errado. É muito melhor você educar a sociedade, você educar o cidadão, fazer com que a sociedade se organize e coloque as suas entidades regularmente constituídas para que eles possam propor ação civil pública e o Ministério Público atuar junto, ao invés de ficar querendo assambarcar tudo. Então hoje essa relação ainda tem divergências e as divergências são muito mais classistas do que efetivamente de direito. Então nós tivemos um episódio ali extremamente ruim para a sociedade, foi quando a polícia, através da PEC 37, tentou a exclusividade da ação penal. Tentou excluir, na verdade, o promotor, o procurador. O objetivo era excluir o Ministério Público e qualquer outro que pudesse imaginar. Agora, pense bem, a sociedade reagiu no momento exato. E foi a sociedade que fez virar isso daí. Até porque, e nós temos que confessar isso, o Ministério Público, ele, pela sua própria atuação, ele deixa de ser simpático aos agentes partidários, aos políticos partidários. Por quê? Nós que processamos o político. Então, o político quer ter uma convivência boa conosco enquanto ele não está no poder. Quando ele está no poder, ele quer ficar longe do Ministério Público. Cossenzo, nós vamos dar um intervalinho para tirar nós dois aqui de paletó preto e tal e entrar a Mariana para o telespectador aí. Voltamos já já. Para quem gosta de pedalar aqui na capital paulista, tanto durante a semana como nos finais de semana, pode aproveitar os diversos parques com ciclovias. No Parque Vila Lobos você encontra estacionamentos e 3 estações de reparo para bicicleta, com jogos de ferramentas, válvulas para calibragem de pneus e suportes para manutenção. O Parque da Juventude, na região de Santana, conta com pistas de skate e instalações para práticas de esportes. E uma terceira opção é o Parque Ecológico do Tietê, onde é possível andar de bike pela trilha. Nesses dias de verão, a bicicleta é um ótimo exercício e uma boa forma de se divertir também. E tudo gratuito, viu? Vale a pena conhecer. Voltamos à segunda parte da entrevista com o José Carlos Cossenzo. Estamos conversando no programa Cidadania e Serviço Público de hoje com o Dr. José Carlos Cossenzo, que é procurador de Justiça e também preside a Associação dos Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo. E o Dr. Cossenzo também é coordenador de assuntos estratégicos do Ministério Público de São Paulo. O que é essa coordenadoria? Bom, a coordenadoria estratégica nada mais é que uma busca de interligação de todos os grandes problemas institucionais. E são muitos. O que seria a coordenação estratégica? Nós temos que ter determinado assunto. Eu faço sempre a interface, a interligação com o setor político, que é extremamente interessante e fundamental para as instituições. Hoje, o agente político, principalmente o partidário, ele é visto pela sociedade hoje com olhos muito ruins. O político hoje é visto como uma pessoa que não tem a probidade que se exige, e o que não é verdade, porque nós temos exceções em todos os lugares. Nós temos que confessar que nós tivemos problemas e temos problema no Ministério Público. Você pode dizer, mas como? Aqui nós não somos vestais, já tivemos problema de corrupção dentro do Ministério Público, foram para a rua. Na magistratura você tem. A diferença nossa é que quando nós conseguimos identificar uma pessoa cometendo qualquer ato de corrupção, o Ministério Público entra com a ação civil pública para a perda do cargo. E
a grande resistência e a crítica à magistratura é que, em vez de colocar na rua, eles colocam em disponibilidade remunerada, a pessoa vai recebendo. Nós colocamos na rua, isso é obrigatório. Então, dá uma tranquilidade maior para a gente. Na advocacia, você tem, em todo lugar tem, e por que não teria também na política partidária? Mas tem as pessoas que têm boas intenções, que preferem fazer o bem, cumprir o mistério, que é aquilo que é estabelecido pelo compromisso dele com o eleitor, né? E esses nós fazemos uma interface. Por quê? Queira ou não, hoje todas as atitudes são reservadas ao parlamento. Isso é democracia. Então nós temos que conversar, temos que prestar contas. O Ministério Público tem que prestar conta aos Tribunais de Contas. O Ministério Público tem que prestar contas à Assembleia Legislativa, de acordo se está efetivamente cumprindo as leis da forma que elas foram postas, ao todos os outros. Na verdade, é um sistema de freios e contrapesos em que nenhuma instituição pode estar sem controle. Então, a estratégia institucional é você verificar aquilo que é interessante, as leis que podem melhorar e aquilo que nós precisamos de legislação. Eu vou aproveitar essa oportunidade maiúscula, magnífica que o Góes está me proporcionando para dizer o seguinte: a diferença entre a carreira da magistratura e do Ministério Público, ela tem uma vertente muito grande. Por exemplo, o juiz, eu vou fazer um fato, é bem claro, o Poder Legislativo, ele trabalha com o futuro, ou seja, ele cria leis, os legislativos, né, ou o Congresso Nacional cria leis para que elas possam ser executadas. O Poder Judiciário trabalha com o tempo pretérito. Ele só trabalha com aquilo que já tem legislação e com aquilo que aconteceu. Esporadicamente, você tem uma medida cautelar para tomar uma providência para eventual fato não ocorrer. Mas esse fato decorre daquilo que poderá ocorrer e ele precisa ajuizar. O Ministério Público faz o seguinte: o Ministério Público tem uma atuação, se aquilo deu certo, nós vamos buscar que a lei nos dê a proteção naquele trabalho. Então é esse a coordenação estratégica e buscar ver aquilo que é interessante para a instituição e principalmente essa é a missão maior. É bom para a instituição, mas para a instituição trabalhar para a sociedade. O Ministério Público não é uma entidade para reservar benesses para os seus membros, não é aquilo que possa agradar uma classe interna, mas sim tem a obrigação de trabalhar para a sociedade, que é a que nos paga, que paga o judiciário, que paga a polícia, paga todo mundo. Eu vou entrar numa situação agora que nós temos discutido bastante aqui, que é a representação do cidadão, o seu voto. Aliás, nós falamos sempre aqui, olha, voto tem que ser voto consciente. Você tem que saber em quem você vota, conhecer o candidato, por que você está votando, mas não só isso. Você tem que acompanhar aquele que foi eleito. Lógico que hoje nós... Aliás, quando falamos isso, nós damos uma importância maior no que você falou agora também, no legislativo. Porque às vezes o cidadão pensa em votar no presidente, no governador, no prefeito, quando na verdade as leis saem do legislativo. Quem cuida de como anda o executivo é o legislativo. Então o legislativo tem uma importância muito grande. Hoje nós temos um legislativo, uma Câmara Federal e um Senado, onde nós temos muitos senadores importantes, muitos deputados importantes, mas temos também um número enorme de deputados que nós chamamos de ilegítimos no momento de votar determinadas coisas. Especialmente quando eles recebem dinheiro até de empresas fora, quando não do próprio executivo, para votar medidas provisórias que não é de interesse do cidadão. Como é que você vê isso? Bom, eu tenho assim um respeito enorme pela política partidária. Eu acho que a política, na definição jurídica do termo, se a gente for pegar o mestre Aurélio, diz: política é a arte de buscar o bem comum, desenvolvendo atitudes éticas lícitas para servir a população. Antes de entrar nesse ponto, eu já faço até uma crítica que não é velada, é uma crítica aberta ao servidor público. Eu imagino, por exemplo, se o servidor público parar um pouquinho para raciocinar com base naquilo que você disse, porque, para mim, uma proposta de candidato, uma
forma dele se comprometer com a sociedade, aquilo deveria ser um cumprimento. Várias nações muito mais evoluídas que a nossa, o seu compromisso tem que ser registrado. Eu vou trabalhar para quê? Eu vou trabalhar para isso, para isso. Se você não cumpriu aqueles propósitos ideais que levaram a receber seu voto, você pode perder o seu mandato. O servidor público, se ele parar bem para pensar, ele vê o seguinte: os lobbies que tem. Por exemplo, as grandes empresas, elas elegem aqueles deputados que vão trabalhar especificamente para eles. Se você vê hoje, não se decide nada no Congresso Nacional, inclusive a interrupção do mandato ou até a denúncia, recebendo a denúncia contra o Michel Temer, se a bancada ruralista não definir para que lado ela vai. Ela que define aquilo ali, como foi o Centrão. Então o servidor público deveria pensar principalmente nos nichos. Olha, eu tenho aquele que vai defender a minha classe, eu preciso eleger essa pessoa para defender a minha classe. Qual é o problema? Eu não estou aqui pedindo voto para A, B ou C, mas é extremamente importante para o parlamento que aquele que vai defender determinada categoria, ele seja dessa categoria. Eu acho o seguinte, que não há nada mais importante que o voto. É a única forma que nós podemos fazer para mudar esse país. É evidente, eu não posso falar nome aqui, sob pena até de não ter advogado constituído para me defender, mas a gente tem uns parlamentares que a gente fala assim, não é possível que essas pessoas ainda estejam aí brincando com o direito da população. Você vê que tem pessoas que estão com 10 mandatos, 15 mandatos, e se elegem apenas com aquela demagogia de 1940. Continuam aquilo ali, abraça isso, beija isso, tira fotografia com criancinha, no dia seguinte, tchau. Ele vai resolver o problema dele. Então, o que nós temos é a arma mais importante. O voto é o que transcende, é a coisa mais linda da democracia. E a eleição é um movimento cívico que realmente bate no coração da gente. Então, eu imagino que o servidor e que o cidadão tem que valorizar demais esse voto. Que não há nada mais importante que você votar bem. E mais, como membro do Ministério Público, como agente transformador da realidade social, eu faço uma pregação: não votem para ficha suja, não votem para candidatos que têm vida pregressa ruim, aqueles cheios de processos. O eleitor vai ver e corre até o risco da insegurança jurídica. Eu vou votar para o meu candidato aqui, para que daqui 6 meses ele perca o mandato, para o cara ser preso. Então, vamos dar uma moralizada na situação. Vamos votar para quem trabalha, quem vai defender a nossa classe, e aqueles que têm vida proba, vida aberta e libada. Estamos num momento fácil também de acompanhar o que está acontecendo, né? TV, internet, então acompanhe o seu deputado, ou aquele que, se não foi o seu deputado que foi eleito, acompanhe os eleitos do seu estado, pelo menos, né? Hoje, as redes sociais, elas obrigam a prestação de contas em tempo real. Exatamente. Qualquer candidato pode, qualquer eleitor pode acompanhar cada candidato aquilo que está fazendo. E olha, se nós fizermos isso, porque não existe fiscal maior que o fiscal eleitor, que o cidadão comum. Porque se ele acompanhar e verificar que é tudo mentira, aquele que prometeu, essa pessoa não pode mais ser honrada para receber esse voto. Exatamente. O voto insistir, é ouro, é tudo aquilo que a gente pode. Então, vamos acompanhar, vamos ser intransigentes, vamos evitar que essas pessoas que vêm aqui nos abraçam no dia seguinte vão apoiar a reforma da Previdência, vão apoiar aí a possibilidade de refinanciamento de dívida que vai engessar a sua carreira. Então, não podemos fazer isso, nós temos que saber o seguinte: quem defende aquilo que ele prometeu, isso está defendendo a moralidade. Pois é, uma conversa maravilhosa com o Dr. José Carlos Cossenzo, procurador de Justiça, presidente da Associação dos Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo. E tenho certeza, você, servidor público, você, cidadão, juntos, né? Aprendemos muito com o Dr. José Carlos Cossenzo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, estou à disposição, mas volto a insistir. O Ministério Público ganhou um espaço fantástico em poder divulgar aquilo que nós fazemos e o compromisso que nós temos com a sociedade e com os servidores públicos todos que somos nós. Fiquem agora com a Mariana e o nosso noticiário. Bom, e a gente começa o noticiário do primeiro Cidadania e Serviço Público de 2018 falando um pouquinho sobre tecnologia aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Com a intenção de facilitar o acesso da população aos serviços do Judiciário Paulista, o Tribunal de Justiça lançou o aplicativo TJSP Mobile. O aplicativo permite consultar as movimentações e pastas digitais dos processos. Além disso, é possível acessar os endereços dos fóruns em todo o estado, notícias, informações e alguns serviços também. O sistema permite ainda fazer consultas pelos nomes das partes e advogados ou pelo número de processos, documento na delegacia, carta precatória de origem e registro do profissional na OAB. E o Facebook, assim como as outras redes sociais, será obrigado a identificar a propaganda política que tiver comprado espaço nas redes por meio de impulsionamento de conteúdo. As regras valem para as eleições de 2018 e a partir da campanha eleitoral deste ano, partidos e candidatos poderão pagar para que suas postagens sejam exibidas a mais usuários das redes sociais. As resoluções foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e podem ser modificadas pelo Tribunal até o dia 5 de março, mas não é esperado que elas passem por algumas alterações significativas. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV só começa no dia 31 de agosto. O primeiro turno das eleições será realizado no domingo, dia 7 de outubro, e o segundo turno no dia 28 de outubro, também em um domingo. Terminou o Cidadania e Serviço Público de hoje. Essas e outras notícias você encontra na página do Facebook da Federação. Amanhã essa edição vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Lembrando que este programa é exibido na TV aberta nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Assista também online pelo site www.tvaberta.tv.br. O ano só está começando e ainda vamos nos encontrar muito pela frente, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia nesse primeiro programa. Até domingo que vem e um grande beijo.